Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus Todo-Poderoso, que é Pai, que quer salvar todo ser humano, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Kelly Cristina, boa tarde. Wesley, Felipe, boa tarde. Josilda Maria, boa tarde. Marisa Gobato, boa tarde. Vamos fazer essa oração inicial. Ó boa cruz, que do corpo de Jesus recebeste a formosura, tanto tempo desejada, tão ardentemente amada, sem descanso procurada. Para minha alma ansiosa, estás por fim preparada. Retira-me dentre os homens e devolve minha vida ao Mestre, quem sou. Por ti, receba aquele que por ti me resgatou. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, não se esqueçam de já compartilhar, curtir, compartilhar, comentar, interagir, porque você estará evangelizando também, informando, Informando, na medida que você compartilha uma formação, você também está não apenas informando, mas você está formando. Mande para os seus amigos, todos os amigos, faça o convite cada vez mais para que outros integrem o nosso grupo de estudo, lendo o Catecismo da Igreja Católica, o Padre Divino. Fabiana Alves, boa tarde, seja bem-vinda. E vamos começar. Paramos no número 103, no terceiro artigo, que tem como o título A Sagrada Escritura. E o primeiro inciso, Cristo, palavra única da Sagrada Escritura, e o número 103. A página, quem está chegando agora, é a página 39. E Jacira já começou a colaborar. A Igreja Católica vive da Sagrada Escritura e tudo em que ela crê. Todos os dogmas católicos têm fundamentos na Escritura e em toda a celebração litúrgica da Igreja existem a proclamação e a pregação da Palavra de Deus. Amém. Vanessa Barros, seja bem-vinda. Suelane Maria da Silva, seja bem-vinda. Boa tarde. Vamos avante. Por este motivo, a Igreja sempre venerou as divinas Escrituras, como venera também o corpo do Senhor. Ela não cessa de apresentar aos fiéis o pão da vida tomado da mesa da palavra de Deus e do corpo de Cristo. Vejam, é preciso entender, diz a Dei Verbo número 21. Mas nós encontramos também consonância na própria liturgia, que a Jacira já evidenciou. Veja, é claro, é nitidamente as duas partes da Santa Liturgia, da Santa Missa, a mesa da palavra, que o ambão é o centro da liturgia da palavra, e a liturgia eucarística, onde o altar é o centro. Vejam. Ambas têm a mesma igualdade, o mesmo valor. As Sagradas Escrituras, que o Catecismo da Igreja Católica chama de Divina Escritura. Mas atenção,
tem um artigo aqui que é preciso entender. Veja, quando essa divina escritura ela é proclamada dentro da igreja, então ela é digna de ser venerada. E é interessante que o catecismo coloca o termo veneração e não adoração. E o próprio catecismo, quando chegar lá nos sacramentos, sobretudo o sacramento da Eucaristia, vai dizer que a presença, veja, sobretudo, a presença mais sublime está nas espécies consagradas. Então tem igual dignidade de veneração. Mas o corpo e sangue, alma e divindade, nós não apenas veneramos, mas adoramos. Por quê? Porque enquanto um é palavra que ressoa, é palavra em verbo, que se fez carne e habitou entre nós, João capítulo 1, versículo 14, vejam, a outra é a palavra encarnada. É a palavra corpo. E esse corpo vivo e ressuscitado. Entende? Tem igual enquanto liturgia, enquanto veneração, mas a presença do nosso Deus amado, nosso Deus sacramentado, nós não apenas veneramos, mas nós nos prostramos, que é o nosso Deus em plenitude. Não lhe falta nada aqui. A Eucaristia, as hóstias consagradas. Preciso, não é, pontuar. Vamos para o número 104. Na Sagrada Escritura, a Igreja encontra incessantemente seu alimento e sua força. Veja, incessantemente a Igreja encontra o seu alimento e sua força. Aí já vai caindo por terra todas as críticas diante das afirmações do catecismo. Atenção, veja, toda lavagem cerebral que tentaram nos dar, toda conversa de arruado, toda conversa de corredor, toda conversa de vizinhança, que nós não temos a palavra de Deus, que nós não vivemos a palavra de Deus, que nós não andamos com as Sagradas Escrituras, cai por terra. Por quê? A igreja encontra incessantemente seu alimento e sua força nas Sagradas Escrituras. Veja só. É a primeira afirmação deste número 104. Mais uma colaboração de Jacira. O Espírito Santo faz-nos amar e compreender a Bíblia. Se queremos ler e amar a Bíblia, devemos pedir a graça do Espírito Santo, pois ele desperta em nós o gosto pela leitura diária da Sagrada Escritura. Amém. Ana Cláudia, boa tarde. Ela diz: olá, padre. Veja, pois nela não acolhe somente uma palavra humana, mas o que ela é realmente, a palavra de Deus. E é interessante que aqui tem um fundamento em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, palavra de Deus. Como nós já vimos, vejam, como nós já vimos que é a palavra do Pai, a única palavra do Pai. Tá bem? Vou abrir um parênteses que eu vou esclarecer. Ana Cláudia, veja, eu não tenho WhatsApp, eu não tenho número de celular. Eu uso o celular para as redes sociais, tá certo? E esta live é para formação, lendo o Catecismo da Igreja Católica com o Padre Divânio. As outras lives que eu faço são as lives de cura e libertação. Tá vendo, minha querida? Para a senhora não estar postando e de certa forma, não é? Não tem ressonância com a nossa formação.
tá bem? Lá no meu Instagram, a gente pode até conversar no bate-papo, no Message, se a senhora tiver no Facebook, a gente pode conversar, tá bem? Mas não por aqui. Bem, ela está dizendo, quero te falar, mas não por aqui, minha querida, tá certo? Cristina Cordeiro, boa tarde. Vamos avante. Com efeito, nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem carinhosamente ao encontro de seus filhos e com eles fala. Com eles fala. Foi justamente o que disse, vejam, o que disse São Jerônimo. São Jerônimo. O que transcreveu do grego para o latim. Ele disse o seguinte, de tantas outras frases sobre a Sagrada Escritura. Veja, quando nós oramos, nós falamos com Deus. Guarda essa frase. São Jerônimo. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Certo? Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós examinamos a Sagrada Escritura, Ele fala conosco. Paula Viana, boa tarde. Seja bem-vinda. Vamos para o segundo inciso deste artigo 3, que é o número 105. Deus é o autor da Sagrada Escritura. A primeira afirmação. Quem é o autor da Bíblia? Quem é o autor das Sagradas Escrituras? É Deus. É dogma de fé. É afirmação da igreja, do magistério, da sagrada tradição e das Sagradas Escrituras. Tá bem? Quando lhe perguntar quem é o autor das Sagradas Escrituras, Deus. Ah, não foi Mateus que escreveu? Não foi Lucas que escreveu? Mas não foi, a gente não diz que leitura do livro do profeta Ezequiel? Ele escreveu inspirado por Deus, pelo Espírito Santo. Ok? Deus usou de nós como mensageiro. A força do Espírito Santo. Tem uma expressão do Antigo Testamento, quando a gente lê o bloco dos profetas, falar no oráculo do Senhor Deus, ou seja, pela boca do Senhor Deus, falar. Então só emprestamos a mente, emprestamos os sentidos, a boca e emprestamos o nosso tátil. A nossa mão. Josinalva, boa tarde, seja bem-vinda. Avante, as coisas divinamente reveladas que se encerram por escrito e se manifestam na Sagrada Escritura foram consignadas sob inspiração do Espírito Santo. Veja, já dá a resposta. Já deu a resposta. E aqui todos os livros compilados canônicos, atenção, canônicos. É interessante estudar a história dos cânones, que a gente vai ver como foi, não é? A seleção desses livros que formam a nossa Bíblia. Forma a nossa Bíblia, dos livros canônicos. Porque existe, como sabemos, os livros apócrifos. Foram dezenas de centenas de livros. Mas a igreja, que tem um poder, o magistério, veja. E por aqui a gente já faz a leitura. Quem veio primeiro? A Bíblia ou a igreja? Quem existiu primeiro? Se foi o magistério, dentro das Sagradas Escrituras, que selecionou 73 livros, compilando, formando a Bíblia, quem nasceu primeiro? A igreja.
A igreja é proprietária das Sagradas Escrituras. E isso nós não temos dúvidas. Não temos dúvidas. Segundo parágrafo desse número, a Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, tem como sagrados e canônicos os livros completos tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque escritos sob a inspiração do Espírito Santo, eles têm Deus como autor e nesta sua qualidade foram confiados à própria igreja. Aqui é importantíssimo. Todas essas afirmações, você lendo, veja, a Constituição Dei Verbo do Concílio Vaticano II, você vai encontrar. Você vai encontrar nos números 24, no número 21, nos número 11, no número 10, como nós vimos já aqui. O fundamento do Concílio Vaticano II. Mas preste atenção, para a gente ter muito claro, não é? No manuseio da Bíblia. Sabemos que a Bíblia é dividida em duas partes. No Antigo Testamento e Novo Testamento. A ciência bíblica está chamando de Primeiro Testamento e Segundo Testamento, por continuidade, veja, dos livros sagrados. É importante. Mas é importante também, a título de curiosidade, isso não é muito relevante, quantos livros tem o Antigo Testamento? A título de curiosidade. E quantos livros tem o Novo Testamento? Coloque aí para a gente ir, tá certo? O ofício de interpretar automaticamente a palavra de Deus escrita ou transmitida foi confiada unicamente ao magistério da igreja. Muito bem, Jacira. Maria Egrinalda, boa tarde, seja bem-vinda. Valdelice Val, boa tarde, também seja bem-vinda. Número 103. Se ninguém colocar aí, eu vou dar a resposta, viu? Quantos livros tem o Antigo Testamento? Quantos livros tem o Novo Testamento? Vejam, Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. É importante guardar esta afirmação. Como eu fiz a pergunta e respondi. Porque uma pessoa desprovida, ou até mesmo um pagão e ateu, vai dizer, mas quem escreveu, não é? Historicamente, veja, a história da literatura que existe foi fulano. E por que estão dizendo? Porque a igreja diz, os cristãos dizem que foi Deus. E o catecismo está explicando. Deus escreveu desde toda a eternidade. E no tempo e na história foi inspirando aos homens. Vejam, é isso que a gente acredita. Foi inspirando aos homens. E por isso que em cada época e cada tempo histórico foi nascendo os livros, os escritos, os pergaminhos. Severina Elizabeth diz, glória, Edna, minha irmã, está ali assistindo, padre. Suas sábias palavras, obrigado, seja bem-vinda, Edna. Maria José, boa tarde. Cida Melo, boa tarde. Selma Maria, boa tarde, padre, sua bênção. Estou sempre lhe acompanhando suas pregações. Sou de Ribeirão, sua cidade. Amém, minha conterrânea. Jacira já está respondendo aqui. E Gorete Silva diz que o Antigo Testamento tem 46 livros e o Novo Testamento, 27, também Gorete, a mesma coisa. Pronto. Vejam, essas duas partes somadas dão quanto? Veja, de fato, 73 livros. Agora outra pergunta para vocês ir
Estou mexendo com vocês, viu? Enquanto eu leio e comento, estou mexendo com vocês. Né? Em quantos blocos estão divididos, veja, o Antigo Testamento, que é dividido em blocos. Quantos são? Quantos são? E quantos livros cada bloco? É para a gente conhecer. Exatamente, Jacira, 73 livros. E a gente vai manusear e vai conhecer e vai ter isso fixo. Veja, enquanto a gente está lendo o Catecismo da Igreja Católica, na parte que faz as Sagradas Escrituras, a gente vai conhecendo também a Bíblia. Vai estudando a Bíblia. Né? Entenderam a pergunta? Severina Rodrigues, boa tarde. Quantos blocos são ou estão divididos o Antigo Testamento? Já sabemos que são 76. E quantos blocos tem o Novo Testamento? Sabemos que são, 27. Lenilda Melo chegou. Vamos lá? Vamos dar a resposta. Na relação dos livros sagrados, Deus escolheu homens, dos quais se serviu fazendo-os usar suas próprias faculdades e capacidades humanas, a fim de que, agindo ele próprio neles e por meio deles, escrevesse como verdadeiros autores tudo e só aquilo que ele próprio queria. Fecha. E aqui é belíssimo, porque não foi qualquer um. Os autores dos livros divinos, dos livros sagrados, foram escolhidos por Deus. Autores e autoras, escolhidos por Deus. E eles foram, veja, tão obedientes no uso das suas faculdades, que só escreveram, e agora eu vou usar uma expressão daqui do Nordeste, titim por titim, o que Deus lhes inspirou. O que Deus quis que eles, escrevessem. Dá para entender? Mais claro do que este número não tem. E isso está na Dei Verbo número 11. Dei Verbo número 11. E eu já vou aconselhando aqui, abro mais um parêntese, aconselhando, e é uma indicação, que quem tiver condições, e todos têm, de comprar o compêndio do Concílio Vaticano II. Tem em todas as livrarias. E se a sua paróquia tem uma livraria, faça o pedido. Que o moço, que a moça, que o dono traz. É o compêndio do Concílio Vaticano II. Porque vocês estão vendo que o quanto, é fundamentado o catecismo. De uma vez que o catecismo já nasceu, já é uma síntese, uma suma e um resumo de todos os livros do Concílio Vaticano II. Então é preciso ter, porque você vai direto para o texto. Tá certo? Como bons estudantes. Cuidado para a gente não ficar apenas nos manuais e nas apostilas. Tem gente que gosta de apostila. Veja aqui. É importante que você comece a fazer sua própria biblioteca dos seus livros. E livros bons. Livros bons. Não se perca com livro, não se perde tempo com livro que não vale a pena. Tá certo? Lúcia Faustino, boa tarde. Ana Paula, é um privilégio termos o Senhor como professor espiritual. Padre, Deus lhe dê sabedoria para nos ensinar mais. Obrigado. Mônica Souza, boa tarde. Jacira, mais uma contribuição. Que pena, Jacira, que às vezes não abre todo, não é? Eu tenho que ler somente isso. Devemos ler continuamente a Bíblia, como disse São Jerônimo, porquanto ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Verdade. Verdade. Sobretudo,
o Novo Testamento, o Segundo Testamento. Joselma Moraes, suas palavras são sábias, Padre. Gosto muito de assistir suas pregações. Amém? Obrigado. Vejam. Vamos para o número 107. Os livros inspirados ensinam a verdade. Ensinam a verdade. Se alguém nos fizesse uma pergunta, aonde está a verdade na Bíblia? Qual seria a nossa resposta? Em toda a Bíblia. Em todas as Sagradas Escrituras está a verdade. Porque a verdade é Jesus Cristo e toda a Sagrada Escritura fala de Cristo. Vejam, não é? A equação matou a charada. Onde está a verdade? A verdade se encontra nas Sagradas Escrituras. Não se encontra em nenhum livro de história. Não se encontra em nenhum manual de psicologia. Não se encontra em nenhum filósofo. Não se encontra em Sócrates, em Platão, em Aristóteles. Eles falaram verdades relativas, mas a verdade absoluta que é Cristo, nos encontramos neste manual, nas Sagradas Escrituras. Isso, ninguém é bobo, veja, inocente. Isso não nos dispensa de estudarmos as ciências. As ciências, como já vimos em aulas anteriores, não é? Não existe conflito entre a ciência e a fé, entre a teologia, veja, e a ciência e a razão. Não existe. Pelo contrário, Deus continua ainda inspirando, como diz o livro da sabedoria e o Eclesiastes, que Deus inspira as novas descobertas, também inspiração. Pena, infelizmente, que o homem moderno, pós-moderno, racional, agnóstico, ignóstico, não reconhece que a sua sabedoria foi dada e é dada por Deus. Lúcia Faustino diz, Padre Edivânio, aqui na comunidade de Pendanga, sentimos a sua falta. Que maravilha, Lúcia, lá em Pendanga, um engenho muito querido, uma comunidade muito querida, que ia sempre. Severina Elizabeth, também acho, minha linda. É um orgulho tê-lo como nosso pai espiritual. Obrigado, Beth, Elizabeth, né? Lúcia Helena Loureiro, boa tarde, Padre Edivânio. Deus te abençoe, está chegando. E continue convidando os amigos para dar tempo ainda. Vamos lá. Portanto, já que tudo o que os autores inspirados, ou a palavra técnica, agiógrafos, aqueles que escreveram, afirmam, deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo. Deve-se professar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus, em vista de nossa salvação, quis fosse consignada nas Sagradas Escrituras. E quem afirma isso é a Dei Verbo, número 11. O Catecismo está citando tanto que eu vou pegar para a gente ler todo o capítulo daqui a pouquinho, não é? Para a gente conhecer o texto, as verdades que o Catecismo está aqui confirmando e afirmando. Número 108. Todavia, a fé cristã não é uma religião do livro. Olha o que o Catecismo da Igreja está, veja, afirmando. Eu vou aqui sublinhar, porque eu aprendi na faculdade de teologia, e quando, veja, estudava a Bíblia, que
a religião cristã é a religião do livro. Juntamente com a religião judaica, o judaísmo e o islamismo. E o catecismo da Igreja Católica está negando, dizendo que, todavia, a fé cristã não é uma religião do livro. Por quê? Por que essa afirmação? Vocês preferem ler todo o capítulo para depois a gente voltar? Vamos ler. O cristianismo é a religião da palavra de Deus. Já deu a resposta. E não do livro. Porque não se iguala às outras religiões. O Alcorão é a religião do livro. E o Alcorão não é a palavra de Deus. Olha aqui a conclusão lógica. O judaísmo é a religião do livro. Mas só tem a Torá. Não é em plenitude a palavra de Deus. Contém a palavra de Deus, mas não em plenitude. E por isso que a fé cristã é a religião da palavra de Deus. Deu para entender? Então, qualquer pessoa que você encontrar que se autoconceitue intelectual, inteligente ou historiador, muitos historiadores gostam de repetir isso, dizendo que o cristianismo é a religião do livro, você nega e afirma: não é do livro, é da palavra de Deus. Vamos avante. Não de uma palavra escrita e muda, como nos outros livros, mas do verbo encarnado e vivo. Veja só. 99. Quem disse isso foi São Bernardo, em uma homilia super na missa. Ele diz isso. E a igreja acolheu como magistério, para que as escrituras não permaneçam letra morta. É preciso que Cristo, palavra eterna de Deus viva, pelo Espírito Santo, nos abra o Espírito, a compreensão das Escrituras e todas as Escrituras. A Escritura, como tem em Lucas capítulo 24, versículo 49. Veja agora. Por isso, uma dica para o estudo da Bíblia. Por isso que as notas de rodapé. Tem algumas Bíblias que não é de estudo, vem logo em rodapé, que pede para a gente conferir. Um capítulo nos leva ao outro, um livro nos leva ao outro, um versículo nos leva ao outro. Nas Bíblias de estudo, além de vir os comentários, vejam, interpretatórios, vem também a conferência bíblica, não é? Ou chaves de leituras, que podemos dizer assim. Maravilha! Eu tive um professor de Bíblia chamado Padre Geraldo, que é um carmelita aqui de Recife, viu? Aqui de Recife. Ele diz que a Bíblia é a resposta dela mesma. Por isso que uma leitura de buracos, que eu já expliquei como é essa expressão que eu uso, de buracos, não vai dar resposta a uma questão, a uma pergunta que a Bíblia levanta. O livro do Gênesis, na ordem cronológica, não foi o primeiro livro, viu? Mas na ordem cronológica é o primeiro livro. Veja. Levantam muitas perguntas. Muitas perguntas o livro levanta. E se você não lê o Êxodo, se você não lê o Levítico, se você não lê o Números, se você não lê o Deuteronômio, você não vai encontrar a resposta que o primeiro livro do Gênesis levantou.
Então, você vai sair com a cabeça, com a mentalidade, com a sensação que a Bíblia, ela entra em contradição. A Bíblia é contraditória, porque diz uma coisa e lá na frente diz outra. Mas a culpa não é das Sagradas Escrituras, a culpa é do leitor. A culpa é nossa, que não damos continuidade o nosso estudo, a nossa leitura. E agora a gente está vendo e a gente aprendeu que o autor da Bíblia é Deus. Então, se a gente diz que a Bíblia entra em contradição, a gente está dizendo que Deus entra em contradição. Que Deus inspirou mais uns e menos outros. Esse não é o Deus da revelação. Esse não é o Deus da verdade. Esse não é o Deus que amou tanto o mundo e enviou o seu Filho para morrer pelo mundo. Olha, quem é contraditório? Sagrada Escritura sou eu. Amara Vasconcelo, de Rio Formoso, está assistindo. Sua bênção, Padre. Elisângela Maria também. Maria Lúcia, boa tarde, Padre. Sua bênção, estou lhe acompanhando de Itabaiana, Sergipe. Seja bem-vindo, minha querida. Deus abençoe. E vamos lá, não é? Interagir, compartilhar. E a resposta ainda não saiu. Quantos blocos, não é? Tem o Antigo Testamento? Está dividido o Antigo Testamento. Opa, Jacira já deu aqui, olha. A resposta. Vou sociabilizar. O Antigo Testamento tem, olha, o Pentateuco, não é? Que é um bloco. Os históricos, que é outro bloco. Os sapienciais, outro bloco. E os proféticos. Veja aqui. São 4 blocos. O Antigo Testamento, Pentateuco. Penta vem de 5. Os históricos. Vejam, os sapienciais e os proféticos. Só falta colocar o número de cada bloco. Jacira, vamos lá, fica fácil, só é manusear a Bíblia. O Novo Testamento temos os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Cartas Paulinas, Epístolas Católicas e o Apocalipse. Ótimo, certinho. Só quero a resposta agora, quantos livros tem cada bloco? Para que todos já conheçam a Bíblia. Enquanto livro, a gente tem que conhecer o livro que a gente está estudando, está lendo. Bem como quantas partes são divididas o Catecismo da Igreja Católica. Não é? Tem gente que não sabe, porque não manuseou. Tá certo? Vamos conhecer o livro. Eucélia Ramos, boa tarde, sua bênção. Não assiste agora à noite, depois da adoração, eu assisto sua aula. Deus abençoe, minha querida. Deus faça feliz. Ela diz, eu estou ouvindo, pois estou na labuta, né? Estou trabalhando. Rosa Lima também está conosco, de Rio Formoso. Vamos lá. Maria Lúcia, Sergipe. E Jacira diz, o Catecismo da Igreja orienta-nos a ver também nesse pedido o saciar da fome do homem moderno, que fome de ouvir a palavra de Deus, tem fome de ouvir a palavra de Deus. Só um momento que eu estou usando muito o celular, né, para as minhas lives e ele está descarregando, viu? Vai ficar um barulhinho de que é interferência, que eu vou colocar o carregador, mas é suportável, tá certo? Para a gente dar continuidade, para a bateria não cair. Ok? Vamos avante. Vejam. Para que as Escrituras não permaneçam uma letra morta, como nós já vimos. É Cristo que, palavra eterna de Deus vivo, pelo Espírito Santo, nos abre o Espírito à compreensão das Escrituras.
E aqui, mais uma vez, fundamentado na própria Sagrada Escrituras. Lucas 24, 45. Agora me permitam, não é? Vou parar aqui no terceiro inciso, tá certo? Que é o Espírito Santo, intérprete da Sagrada Escritura, para a gente ver amanhã, que eu quero ler o número 11 da Dei Verbo. Eu li ainda não foi? Eu li o número 10, Dei Verbo, número 11. O Verbo de Deus, número 11, que vai ser uma espécie agora de resumo e síntese para a gente fixar cada vez mais. Vejam, Cristiane Ramos, boa tarde. De Gamileira, Deus abençoe. Olha, é o terceiro capítulo dessa Constituição do Dei Verbo, que já começa dizendo assim: a inspiração divina e a interpretação da Sagrada Escritura. Vamos lá? Inspiração e verdade na Sagrada Escritura. As coisas reveladas por Deus que se encontram e manifestam na Sagrada Escritura foram escritas por inspiração do Espírito Santo. Com efeito, a Santa Mãe Igreja, por fé apostólica, considerada como sagrados e canônicos, os livros inteiros, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque tendo sido escritos por inspiração do Espírito Santo. E aqui é uma crítica medonha que eu faço agora. Os nossos irmãos separados valorizam mais o Antigo Testamento. E quando lê o Novo Testamento, passa por cima dos evangelhos. Passa por cima dos evangelhos. Pega dos Atos dos Apóstolos, cartas paulinas, vejam, as cartas católicas, cartas pastorais e o Apocalipse. E quando faz o convite aos pagãos ou aos católicos aceitar Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, que tendo como único livro de tábula de salvação as Sagradas Escrituras, pula os evangelhos. Onde o evangelho da Escritura, veja, é a suma e o resumo. É o centro de toda a Sagrada Escritura, porque fala da única palavra do Pai, como vimos e tem no Catecismo, que é Cristo. Veja, desde o seu nascimento, a sua ascensão. Como eu vou conhecer Jesus Cristo? Palavra eterna do Pai, Verbo eterno do Pai. Como eu vou conhecer Jesus Cristo? A verdade. A verdade. Se eu não leio as suas biografias. E agora? Que contraste é esse? Que paradoxo é esse? Eu estou pregando na verdade? Estou pregando a verdade? Ou estou usando, veja, me desculpe a expressão, viu? É violenta. Eu estou usando Jesus como bucha de canhão para atrair as pessoas. Ou eu estou usando Jesus como pano de fundo para atrair as pessoas. Ou eu estou usando a palavra de Jesus, o nome de Jesus, como uma retórica para iludir os filhos de Deus. Nós encontramos isso nos documentos, e fundamentado. Vejam, não é? Eu vou fazer questão que o próprio documento Dei Verbo pede para conferir. João capítulo 20, versículo 31. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16. Segundo Pedro capítulo 1, versículos 19 a 21. Depois capítulo 3, versículos de 15 a 16. Vejam, que fundamenta isso. Fundamenta justamente isso.
dando continuidade, tem a Deus por autor e como tais foram confiados à própria igreja. Todavia, para escrever os livros sagrados, Deus escolheu homens, como vimos, que reutilizou na posse das faculdades e capacidades que tinham, para que, agindo Deus neles e por meio deles, pusessem por escrito como verdadeiros autores tudo aquilo e só aquilo que ele quisesse. Fundamentando, vejam, aqui, e é muito interessante. Quem diz isso é a carta encíclica Providentíssimos Deus, de 18 de novembro de 1893. Está nesse livro aqui, o Danzig, viu? E que foi o Papa Leão XIII. O mesmo que teve aquela visão do demônio, não é? E pediu para rezar depois da missa. Veja, 3 Ave Maria, não é? O São Miguel Arcanjo e a Salve Rainha, para que ele não tivesse o principado deste mundo. E é interessante o século XIX, não é? Século XIX aqui, para você ver o acervo da igreja, a tradição, para vocês entenderem o que é o magistério da igreja fundamentado. Jacira diz: Cristo é a tradução grega da palavra hebraica, Meshirra, ungido, um título atribuído aos reis de Israel. É verdade, Jacira. Veja, vamos dar continuidade para terminar. Portanto, como tudo quanto afirmam os autores inspirados, os hagiógrafos, se deve ter como afirmado pelo Espírito Santo. Por isso mesmo havemos de crer que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade relativa à nossa salvação, que Deus quis fosse consignada nas sagradas letras. Por isso toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. A segunda dimensão da palavra de Deus, veja, que tem a verdade que é Jesus Cristo, que é a única e definitiva palavra de Deus é Jesus Cristo, mas serve para quê também? E aqui é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17, onde Paulo diz que é uma espada de 2 gumes, vai a travessia da nossa alma, que serve, veja, é útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus chegue à perfeição, qualificado para toda boa obra, seja um homem virtuoso, seja um homem íntegro. Homem aqui, viu? É o homem e a mulher, é humano. Seja uma pessoa idônea, uma pessoa de respeito, de moral. Os antigos diziam, os nossos avós, de vergonha na cara. Pronto. Resumiu, não é? De vergonha na cara. Maria do Carmo está parabenizando a Jacira porque está dando as suas contribuições. Obrigado, Deus abençoe. Isso enriquece a nossa aula, o nosso estudo. Betânia Santos está assistindo, está conosco. Deus faça feliz. Vejam. Então, já é 3 horas, não é? Eu comecei 3:10. Temos 10 minutos, então dá pra gente fazer mais 2 números. Dá pra gente ir avante mais um pouquinho para completar 1 hora. Coloca aí nos comentários. E não se esqueça, quem entrou, quem está entrando, compartilhar. Compartilhe, convide os seus amigos, mande mesmo. Não é? Pelo WhatsApp que vocês têm, não é? Mande mesmo. Pelo Message, pelo
Instagram, pelo e-mail, use as suas redes sociais para divulgar o nosso estudo. Está sendo tão bom, tão gostoso, não é? Jacira de Jesus ontem, hoje e sempre. Amém, Jacira? Então, o terceiro inciso diz assim: o Espírito Santo, intérprete da Escritura. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu não sei se vocês estão entendendo o que Padre Adivane está entendendo. O que o professor de vocês, se essa eu posso, não é, me intitular de professor de vocês, não é, está entendendo e estou associando. Veja, quem é o único intérprete da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras? O Espírito Santo. Desbanca, veja, todo doutor de teologia, desbanca todo biblista, doutor, PhD em Bíblia, vejam, porque quem interpreta a Escritura é o Espírito Santo. E aqui abre margem para tantas coisas que a gente não alcança. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, vejam, quem não está em unidade e em comunhão com o magistério vindo dos apóstolos, quem não está em unidade e comunhão com a sagrada tradição, veja, não pode interpretar as Sagradas Escrituras, porque não tem a inspiração do Espírito Santo. Ele é o intérprete da Sagrada Escritura. E o Espírito Santo está na igreja, veja. Portanto, quem está na igreja faz parte do corpo místico de Cristo, tem a inspiração daquele que interpretou as Sagradas Escrituras. Então, se é inspirado, faz uma boa interpretação. Ah, padre, mas eu não estudei teologia, padre. Padre, eu não tenho curso superior. Eu fiz até o Mobral, até a alfabetização. Meu irmão, você sabe, não é? Diz aqui, assoletrar. Sabe juntar as letrinhas, as palavrinhas, sabe? As frases. Você entende o que você lê? E se você lê, mesmo que entendendo, você é batizado. Você é batizado. Você é católico. Você é obediente à igreja, está dentro da igreja. Peça ao Espírito Santo, o intérprete das Escrituras, que ele vai lhe inspirar a entender o que ele interpretou. Amém? Peça ao Espírito Santo, que ele vai lhe ajudar a entender. Veja, isso é muito sério. Maria Teixeira diz: padre, peço oração pela minha mãe que está doente. Ela mora em Gamileira. Dona Aline, vou ler, minha querida. Marli Domingues, glória a Deus. Eita glória, amém. Maria do Carmo diz: padre, está uma maravilha. Conceição Silva, boa tarde. Marli diz: sei, entendo, entendi, graças a Deus, amém. Porque a gente está vendo tantos leigos, tantos católicos cristãos argumentando isso. E ao mesmo tempo, porque não entende, não lê mais a Sagrada Escritura, não examina mais. Eu não entendi, eu deixo para lá. Não é perseverante, não pede o Espírito Santo. Aqui para nós, pode existir algum intercessor de grupo de oração?
pode existir alguém que tenha dom do Espírito Santo, que foi dado por Espírito Santo, né? Que se gaba, se vangloria porque tem um dom de cura, o dom de libertação, o dom da intercessão, o dom da glosolalia, línguas estranhas, o dom de repousar. Tem todos os dons, menos o dom de ler a Bíblia. Que contradição é esta? Todos os dons vêm do Espírito Santo, daquele que interpretou a Sagrada Escritura e aure da palavra de Deus. Porque o Espírito Santo é o dom do Pai e do Filho. Ele que nos revela e ilumina a nossa mente nos seus estágios consciente, subconsciente e inconsciente. Ilumina os nossos sentidos, a nossa razão. E aqui para nós, todos nós somos inteligentes. Somos sábios. Todos nós temos a capacidade de assimilar. O problema é que a gente fica se envenenando. A gente fica se convencendo que a gente... já estou com a memória fraca. A minha coisa não aguenta muito. Só se a sua cabeça for oca. Se tiver cérebro, aguenta sim. Aguenta sim. Agora deixa da sua preguiça, não é? Deixa da sua preguiça, que você não quer ler, não quer se esforçar. Quer que tudo venha do céu como chuva. E às vezes vem do céu como um raio para queimar a gente. Da preguiça. Tá certo? Vamos lá. Isso. Para bem interpretar a Escritura é preciso, portanto, estar atento àquilo que os autores humanos quiseram realmente afirmar e àquilo que Deus quis manifestar-nos pelas palavras deles. Vejam só. E não tem condições de saber disso se não ler dentro da Igreja Católica, se não ir aos textos originais da Sagrada Escritura. Pare, pelo amor de Deus, de ler tantos livros que ensinam a ler a Bíblia. Lê tantos estudiosos da Bíblia. Ô padre, é pecado, é ruim. Não, mas a gente se acostuma e lê os homens que interpretam a Bíblia e às vezes nunca lê um livro da Bíblia. A gente se satisfaz com os autores bíblicos que já estudaram e fazem comentário da Bíblia, mas a gente nunca lê um livro da Bíblia. Veja o Catecismo da Igreja Católica está dizendo. Veja, a gente tem que pensar com a cabeça daqueles que escreveram, que foram inspirados do Espírito Santo. E outra coisa, preste atenção, outra coisa, é o mesmo Espírito, não é o outro Espírito que Deus inspirou os autores, não é outro Espírito. Deus tem um Espírito, Jesus tem outro Espírito e o Espírito Santo já é outro Espírito. Não, isso é heresia. É o mesmo Espírito que age na história, que age no tempo, é o mesmo Espírito.